Principais erros que eu cometi no meu processo de migração para UX Design, que eu vou trazer aqui para vocês para te ajudar a não penar tanto assim no seu processo. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Thaís. Eu sou Product Designer, migrei há uns 4 anos e meio para a área e criadora de conteúdo aqui do UX para elas. E se tem uma coisa que a gente sabe que não é fácil, é migrar de carreira. Aliás, começar uma carreira já não é fácil. Migrar eu acho que é mais difícil ainda, porque você precisa desconstruir algumas coisas da sua história, tentar reaproveitar aquilo que você tem de bom e principalmente começar um negócio do absoluto zero. Como o processo não é fácil, o meu também não foi tão gostosinho assim e eu cometi algumas falhas ao longo dessa jornada que eu quero trazer aqui para que vocês não cometam o mesmo erro. A sua jornada talvez não seja mais rápida, mas pelo menos vai ser um pouco menos sofrida. Bem, um dos primeiros erros que eu cometi, e assim, esse eu demorei muito pra me desapegar dele, foi no quesito acompanhar conteúdo nas redes sociais. Eu sou uma pessoa que consumo muito conteúdo em redes sociais, no digital de forma geral, mas meu maior desafio é criar uma estrutura de estudos, focar nela, então começar e terminar. E não permitir que esse monte de informações que vem da internet atrapalhem esse trajeto. E aí, os primeiros 3 meses foi assim, literalmente um caos. Eu só consumia conteúdo, eu tinha a sensação de que eu tava aprendendo tudo e não aprendendo nada. E até o ponto das pessoas me perguntarem o que é UX, eu não saber explicar. Então, se tem um conselho que eu posso te dar é muito cuidado com o consumo excessivo de informações. É muito importante a gente acompanhar o que as pessoas falam, as redes sociais estão aí para enriquecer o nosso repertório. Porém, a gente tem que ter um pouco de sabedoria para fazer isso. Senão a gente só consome conteúdo, enche a nossa cabeça de informação, e aí na hora de praticar, que é o que realmente vai fazer você evoluir, você não vai conseguir sair do lugar. O segundo erro, que é muito comum também, é quesito comparação. Por conta das redes sociais, consumo de conteúdos, a gente acaba se comparando um pouco com outras pessoas. Seja elas no mesmo processo que a gente ou estão lá na frente. É meio bizarro pensar isso? Sim, é. Mas eu acho que é natural nosso de almejar chegar àquele ponto. Mas se a gente não busca sabedoria e respeito com o nosso processo, a gente acaba entrando num lugar de comparação. E aí que é o perigo, que a gente começa a se cobrar de coisas que às vezes a gente não tá preparado ainda para realizar. Por exemplo, eu queria entrar na área logo. E eu via pessoas entrando, via pessoas postando no LinkedIn que conseguiu a primeira oportunidade. Só que, na realidade, no dia a dia, eu não sabia como que foi o processo dessa pessoa. Às vezes a pessoa tá ali há 1 ano estudando, ou a pessoa, o contexto social dela era totalmente diferente do meu. E como que eu vou me comparar com uma outra pessoa por conta de tempo, por conta de conhecimento, por conta de repertório, sendo que nós somos diferentes? Um conselho que eu te dou assim do fundo do meu coração é: respeite a sua jornada. Cada pessoa tem um processo único. Você demorar X ou Z tempo não implica que você é bom para aquela área ou não é. O que vai implicar que você é bom para a área ou não é a sua dedicação, a sua vontade de crescer, a sua curiosidade de forma geral, a sua dedicação. Só que tempo é muito relativo, porque pensa que tem coisas por trás que vão ajudar ou não nesse processo individual de cada um. Faça o seu no seu tempo e aquilo que você tem para fazer. Os outros são os outros e segue a vida. Outro erro que eu cometi também, muito comum, é começar coisas e não terminar. Seja por insegurança, seja por, às vezes, até desmerecimento do método, seja por não entendimento, consumo excessivo, confusão, muitas coisas por trás que a gente às vezes não consegue nem definir o que é exatamente. Mas acontece muito da gente começar uma coisa e não terminar. Começa um case e não termino. Começa o portfólio e não termino. Tô num processo X de pesquisa e fico enrolando para terminar. Isso é um perigo muito grande para o seu processo de aprendizado. Para você entender aquele método, aquela etapa que você está, o seu cérebro entender que você realmente entendeu aquilo, você precisa começar, entender para que aquilo serve e terminar. Principalmente defender por que você fez aquilo. E uma coisa que acontece muito, aconteceu comigo e eu, em algumas mentorias, algumas aulas e alguns bate-papos com outras meninas, eu percebi, muitas das vezes a gente vai fazendo no modo automático algumas coisas por conta
de tudo que é ensinado, mas a gente não consegue ter clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo. Por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa quantitativa. Você, ao invés de entender o que é uma pesquisa quantitativa, por que eu preciso fazer isso, simplesmente vai lá e faz. No momento que você vai explicar num portfólio, num processo, ou até numa entrevista, por que você fez aquilo, se você não tem claro, né, do que te levou a fazer aquela pesquisa, você não vai conseguir explicar. Isso enfraquece muito seu processo de entrada numa empresa. A gente precisa ser defensor daquilo que a gente está fazendo. Então, um conselho que eu dou super é: entenda exatamente por que você está fazendo aquilo, comece, termine e conclua. Tipo, eu fiz essa etapa por causa disso, e isso aqui me ajudou a chegar no ponto B. E por último, não menos importante, trabalhar autoconfiança. Sim, eu sei, é muito difícil. Socialmente falando, para as mulheres não é fácil também. A gente é questionado o tempo inteiro, a gente é validada o tempo inteiro. Mas a autoconfiança, ela tem que ser algo construído de dentro para fora. Então, você tem que saber muito bem quem você é, por que você tá onde você tá, por que você quer chegar onde você quer chegar, por que você quer ser UX, por que você tá fazendo tudo que você tá fazendo. No processo de construção de um case, a mesma coisa, por que você tá fazendo todas essas etapas. Isso é uma construção que você tem que fazer de você para você mesmo. Por que eu falo isso? Porque externamente pode vir totalmente o contrário dessa validação que às vezes a gente fica esperando. Às vezes a gente age com insegurança porque o externo não tá mostrando pra gente que a gente realmente tá no caminho certo. Gente, de verdade, tá cada um correndo atrás do seu. Até quem chega pra invalidar o que você tá fazendo, eu falo que a gente tem que ter muito autoconhecimento pra não se agarrar a isso, porque muitas das vezes é só momento de distração. E na verdade aquilo nem é aquilo de fato. Não espere a validação externa pra você entender o seu crescimento. Obviamente, se você tem um mentor, se você tem alguém que tá ali te direcionando de alguma forma, essas pessoas você precisa sempre perguntar, questionar, entender ali o seu processo. Mas autoconhecimento é um negócio que é individual. A gente sabe quando a gente tá se esforçando ou não, conhecendo ou não, aprendendo ou não. E se a gente não está aprendendo, o que eu tô fazendo hoje que não me beneficia, que eu preciso fazer diferente para que eu realmente obtenha conhecimento? Isso são coisas muito particulares. O meu processo de estudo é diferente do seu. A forma como eu aprendo é diferente da sua. E isso é muito individual. Cada um precisa se conhecer muito para não cair nessas armadilhas de validação externa para saber se você realmente é boa ou não naquilo que você faz. Muita gente não migra de verdade por conta disso. Sabe por quê? Porque na hora que você faz um processo seletivo, é você e o recrutador ali. Você tem que vender o seu peixe. Ninguém vai vender o peixe por você. O recrutador não vai chegar lá falando, já quero contratar essa pessoa. Eles vão validar aquilo que você está falando com aquilo que eles precisam de fato. Tem uma checklist de coisas ali que eles precisam de um profissional. E se você não traz isso para eles e não vende bem isso para eles, tem outra pessoa no processo também, gente. Você não é a única pessoa que a empresa está conversando para contratar. Não sei que seja indicação, mas mesmo assim eu acredito, mesmo com indicação, você tá ali com o recrutador obviamente priorizou na lista de preferências dele, mas se no momento da entrevista ele sentir que você não é segura, sentir que aquilo que você tá falando não tá fazendo sentido, sentir que você não tá entregando exatamente aquilo que a empresa precisa, ele vai passar para a próxima pessoa. A confiança eu acho que tem que ser o top 1 da lista de coisas que você precisa se preparar para poder passar pelo processo de imigração. Um todo, não é nem na parte de conseguir um emprego, é lá antes mesmo, quando você quiser saber o que é UX. Porque é isso que vai te fortalecer ao longo da jornada. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, manda para as pessoas que estão ali, o grupinho de amigas que estão tentando migrar para UX que você conheceu. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.